Vocês não sabem o quanto eu tava esperando por isso, mas hoje a gente vai conversar sobre uma história que era contada na corte de Henrique II. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as histórias de aparições no livro A Conquista da Irlanda de Giraldo dos Cambrezes. Giraldo dos Cambrezes viveu entre 1146 e 1223 e se baseou muito nas tradições celtas para compor suas histórias, que eram muito interessantes na corte de Henrique II da Inglaterra. Giraldo se considerava de ascendência galesa e sua família era chamada descendente de Nesta, porque veio, depois de uma princesa galesa, tomar como marido e amante vários homens normandos. Sua principal obra, Spugnacci Bernica, é um registro histórico da invasão da Irlanda que ocorreu entre 1070 e 1071. Nessa guerra, seus parentes normando-galeses tiveram um papel fundamental. Como escritor viajante, Giraldo tinha como predileção reportar o estranho e o fantástico. O primeiro conto chama A Luta contra o Exército Fantasma. Aconteceu, enquanto o exército estava em Ossory, que eles acompanharam uma noite em uma certa velha fortificação, e esses dois jovens, os primos Robert de Barry e Manley Fitz-Henry, estavam deitados, como era seu costume, na mesma tenda. De repente, houve um grande barulho, como se muitos milhares de homens estivessem avançando sobre eles, de todos os lados, com um grande estrépito de armas e choque de machados de batalha. Essas aparições espectrais frequentemente ocorrem na Irlanda, para aqueles que estão envolvidos em excursões hostis. O alarme foi tão geral que a maior parte do exército fugiu e se escondeu nas florestas e pântanos. Em meio à confusão geral, Robert de Barry se esforçou bravamente para a admiração e inveja de muitos, e pela segurança de qualquer um de seus seguidores que por acaso estivesse lá. Em nenhum ataque, por mais inesperado que fosse, sem surpresa repentina, ele jamais teve medo ou desespero, ou fugiu vergonhosamente, ou exibiu qualquer consternação mental. É isso o conto. Os fantasmas aparecem basicamente como papéis secundários para enaltecer o Robert e o Mailer, mas principalmente o Robert. Os fantasmas não têm quase nenhum papel interessante nesse conto. Quem faz toda a graça da história é o Robert. O próximo conto chama Sonhos e Presságios. Valerius Maximus relata que dois arcadianos estavam em uma jornada juntos. Quando eles chegaram a uma certa cidade, um se alojou com um amigo e outro foi para uma pousada. Aquele que se hospedou com o amigo sonhou que seu companheiro de viagem veio e implorou ajuda contra seu anfitrião, que estava agredindo-o violentamente. Ele acordou com isso, mas dormiu novamente. Seu companheiro apareceu novamente em sonho e implorou para que, mesmo ele não tendo ajudado em vida, ele viesse sepultá-lo. Ele acrescentou que o anfitrião estava levando seu corpo em uma carroça fora do portão da cidade para escondê-lo em um montouro. O amigo do homem acordou e, tendo procurado, descobriu que esse relato era verdadeiro. Ele fez o anfitrião ser preso, condenado e executado. Arcérius Rufus sonhou que foi morto por um gladiador, um sonho que se tornou realidade no dia seguinte. O poeta Simônides enterrou um cadáver de um homem que foi encontrado deitado à beira-mar, e foi avisado pelo homem morto, em sonho, para não ir para o mar no dia seguinte. Assim, ele permaneceu na costa, onde ele viu os marinheiros do navio que ele deveria estar embarcado zarpar, e então a embarcação ser dominada pelas ondas. Não precisamos ir tão longe para obter exemplos, pois podemos encontrá-los em casa, e nos tempos modernos. Meu irmão, Walter de Barry, um homem de status e soldado valente, fez os preparativos para uma expedição contra seus inimigos. Na noite anterior à sua partida, minha própria mãe, que havia morrido muito antes, apareceu-lhe em sonho, e sinceramente aconselhou a encontrar algum outro meio de evitar a expedição no dia seguinte. Devo acrescentar que ela não era sua mãe, mas sua madrasta, mas ela o amava como se fosse seu próprio filho. Walter relatou o que havia acontecido com seu pai, que também era meu pai, nós sendo filhos de mães diferentes e, portanto, meio-irmãos. E nosso pai deu a ele o mesmo conselho, ou seja, é provável que Walter de Barry fosse meio-irmão mais velho do autor, e que ele fosse morto antes da expedição da Irlanda. A mãe de Giraldos, que amava Walter como se fosse seu próprio filho, era Angahard, filha da princesa Nesta de Geralt de Windsor. No entanto, ele não pareceu dar muita atenção a esse conselho, tendo toda a arrogância natural ao homem e tendo vergonha de parecer assustado por um sonho inútil. Na manhã seguinte, ele saiu na expedição e foi morto pelo inimigo no mesmo dia.
Bom, pessoal, foram esses os contos. No primeiro dá pra ver claramente um enaltecimento do Robert, que é um homem da família dele, e as aparições tendo um papel totalmente secundário. Nesse segundo, é um pouco daquilo que a gente já comentou na primeira parte, que eram as aparições vindas pra dar algum aviso e algum aviso de morte, mas nesse caso as aparições vêm em sonho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me deixem aí nos comentários e até amanhã!